E aí, meus queridos alunos do terceiro ano, como o professor prometeu para vocês, ele disse que não ia resolver os exercícios em sala de aula, porque a gente estava com muito pouco tempo para vocês apresentarem o trabalho de ciência integrada, mas que eu iria fazer a resolução e ia postar para vocês poderem estudar. Certo? Então tá aqui nosso primeiro exercício, foi passado no dia 17/11 para vocês, e fala o seguinte: no circuito abaixo, calcule a resistência equivalente. Então esse é o primeiro circuito, tá? É um circuito composto, é um circuito misto, composto de 5 resistores. Então, o que eu vou fazer? É aquela mesma ideia. Vou ver aonde eu preciso fazer as somas. E a primeira soma que eu tenho que fazer é a soma entre esses dois resistores aqui, de 20 e 10, que são uma associação em série de resistores. Então, essa soma aqui é simplesmente pegar o primeiro resistor e somar com o segundo. Então, 10 com 20 dá 30 ohms. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou redesenhar o meu problema e no lugar desses dois resistores eu vou colocar a sua soma. Então, tá aqui, ó. Esse que é de 15, lá em cima que é de 30 e esse que é de 5, que são os resistores que eu não mexi, tá? No primeiro desenho. Agora, embaixo, eu fiz a soma de 20 com 10, que deu 30, então vale 30 ohms também aqui, tá? Esse 5 ficou bem mal feito, né? 5, isso, perfeito. Agora, eu vou fazer essa soma aqui, tá? Que é entre os dois resistores, que estão em paralelos, e numa soma de resistores em paralelos, quando os resistores são iguais, você vai pegar o valor da sua resistência e vai dividir pelo total de resistores que eu estou somando, que são iguais. Então, como eu tenho dois resistores iguais, eu vou dividir por 2. Então, 30 por 2 dá 15. O que eu vou fazer? Vou redesenhar novamente e no lugar dessa soma eu vou colocar o valor que deu 15. Então, eu tenho esse resistor aqui que vale 15 e o resistor aqui que vale 5. Esse do meio, que eu coloquei lá, é justamente essa soma aqui, que vale 15. Então, vale 15 aqui. E aí eu tenho uma associação de resistores em série. E numa associação em série, basta eu somar os resistores. Então, 15 mais 15 mais 5. Então, assim vai dar 30 mais 5, 35 ohms. Então, a nossa resistência equivalente do circuito equivale a 35 ohms. Beleza? Vamos para o próximo. A letra B do exercício é uma associação mista de resistores, onde eu tenho um trecho de associações de resistores em paralelo e provavelmente eu vou ter trecho de associações em série. Então, olhando o desenho, eu identifico duas somas que podem ser feitas simultaneamente. E essas duas somas são em paralelos. São esses 3 resistores aqui, tá? E esses 2 resistores aqui. Ok. Um detalhe importante é o seguinte. Às vezes o aluno, ele pega e faz ele em 2 etapas essa soma. Ele vai pegar o 10 com 40, vai somar, e o resultado vai somar com 32. Ou ele pode pegar o 10 com 32 e somar, e o resultado somar com 40. Ou ele pode pegar o 40 somar com 32 e o resultado somar com 10. Porque daí eu uso aquela formulazinha que eu coloquei para vocês, que a resistência é o primeiro vezes o segundo, dividido pelo primeiro somado com o segundo. E aí você não tem soma de fração para fazer. Mas, se você quisesse, você poderia pegar aqui a resistência equivalente, seria a soma do primeiro com o segundo com o terceiro e fazer uma única conta, tá? Só que aqui cai em fração. Como às vezes vocês têm essa dificuldade, então vamos fazer do jeito que vocês estão acostumados a fazer. Então, eu vou pegar o primeiro e o segundo, que vai ser 10 vezes 40, dividido por 40 mais 10, que vai dar 400, dividido por 50, corta um zero com zero, e 40 dividido por 5 dá 8. Agora eu vou pegar esse 8 aqui, que eu já somei o 10, já somei o 40, eu vou somar com 32.
Então, vai ser 8 vezes 32 dividido por 8 mais 32. Então, 8 vezes 2 é 16, vai 1. 8 vezes 3 é 24, com 1 dá 25, 256, dividido por 40. Tá? E fazendo essa divisão aqui, isso vai dar 6,4. Tá? Só vamos conferir aqui, 256 dividido por 8 vai dar 6,4 não, né? O professor está doido aqui. Então vai lá, vai dar 3 vezes 8 dá 24, sobra 1, abaixo 6 vai dar 2, porque 2 vezes 8 dá 16, tá? E aí também está errado, porque o professor, vamos lá, depois eu corto essa parte, tem que cortar aí, professor, vamos lá, aí é só fazer a divisão de 256 por 40. Então, olha lá, 256 dividido por 40, certo? Vai dar 6, porque 6 vezes 40 vai dar 240, certo? E aí, 6 tira 0 dá 6, 5 tira 4 dá 1, e 2 tira 2 dá 0. Coloca a vírgula, coloca um 0 e dá 4, porque 4 vezes 40 dá 160, para 160 nada. Então, a resposta, 6,4. Agora, para mim fazer essa soma aqui, como os dois resistores são iguais, 70, eu vou pegar os 70 e vou dividir por 2, que vai dar 35. Feito isso, o que eu vou fazer? Vou redesenhar o problema e vou colocar a resposta de cada soma em seu devido lugar. Então, aqui, ponto A, a primeira soma deu 6,4, o segundo resistor eu não fiz nada, que é 100, e a segunda soma deu 35. Estou com problema em fazer esse 5, hein? Toda hora eu faço ele bem mal feito. E agora eu tenho 3 resistores que estão associados em série, e aí é só fazer essa soma dos 3 em série, que é 6,4 mais 100 mais 35. Então, 100 mais 35 é 135, somado com 6,4, isso vai dar 141,4 ohms. Então, a minha resistência equivalente do circuito vai ser 141,4 ohms. Tá aí, como diz um professor amigo meu, melzinho na chupeta, tá? Então, vamos para o próximo exercício, a próxima resolução. O segundo exercício, passado no dia 17 do 11 para vocês, diz o seguinte: no circuito abaixo, calcule o valor registrado pelo amperímetro e voltímetros que são ideais. O que quer dizer ideal? Significa que eles não fazem parte do circuito. Então, a gente sabe que vai gerar uma corrente elétrica total e essa corrente vai passar no circuito. Vai passar aqui, nosso I total, aonde essa corrente que passa nessa resistência é a corrente que vai ser registrada pelo amperímetro 1, tá? Então, essa corrente é a corrente que vai ser registrada pelo amperímetro 1. Então, eu quero saber quem é o meu I total, porque quando eu souber quem é o meu I total, eu achei literalmente quem é a corrente que passa pelo amperímetro 1, tá? Então, essa é a primeira resposta que eu quero achar. Quando ela chega aqui, esse I total, ele vai encontrar um nó, e esse nó vai fazer com que a corrente seja dividida. Então, parte da corrente vai para cima, que eu vou chamar de I1, e parte da corrente vem para baixo, que eu vou chamar de I2. Então, eu preciso achar a corrente I1, que é a corrente que vai passar nessa resistência, que vai ser registrada pelo amperímetro 2. Então, eu tenho que achar quem é essa corrente I1 aqui, para mim achar a corrente passando pelo amperímetro 2. Achando essa corrente I1 aqui, eu multiplico por 200 e acho a DDP, ou a tensão elétrica, nesse resistor. Como esse resistor está em paralelo com esse resistor de 50, o valor da DDP que eu achei aqui é o valor que está no resistor de 50 e, consequentemente, o valor registrado pelo voltímetro. Então, eu vou calcular a DDP, que vai ser R1 vezes I1. E essa DDP é justamente a DDP marcada pelo voltímetro. Então, eu já sei o que eu tenho que fazer. Agora, preciso o quê? Fazer isso. Para calcular
calcular a corrente total, eu preciso calcular mediante o quê? Primeiro calcular a resistência equivalente. Então, ó, eu tenho esse resistor de cima que é 50, esse é 200 e esse de baixo que é 50. Eles estão em paralelos. Então, a soma dele vai ser o quê? 200 vezes 50 dividido por 200 mais 50. E aí 2 vezes 5 é 10, com 3 zeros são 10.000, dividido por 250. Então 1.000 dividido por 250 dá 4, com 0 dá 40 ohms. Esses dois resistores vão ser trocados por uma resistência de 40 ohms. E essa resistência está em série com essa de 50. Então, a minha resistência equivalente vai ser 50 mais 40, que é 90 ohms. Calculada a resistência equivalente, eu calculo a corrente total usando a fórmula, né? U é igual a R vezes I. Então, 1,8, que é a tensão elétrica do circuito, 1,8 é igual a resistência equivalente, que é 90, vezes a corrente total. Então, 90 está multiplicando, passa dividindo. Então, o I total vai ser 1,8 dividido por 90. E essa divisão vai dar 0,002 amperes. Tá? Vamos conferir aqui, ó, pessoal. 1,8 dividido por 90. Né? 1 não dá para dividir, dá 0. Abaixo o 8, a vírgula cai na resposta. 18 não dá para dividir, coloca um 0. Coloca mais um 0, que dá 180, dá 2. 2 vezes 90, 180 para 180, nada. Então, 0,02 amperes. Já chega a primeira resposta. Então, o amperímetro A1 vai registrar 0,02 amperes. Tá. Agora, eu tenho que achar a corrente I1 que está lá em cima. Tá? E aí, a gente pode fazer do jeito que a gente está trabalhando em sala de aula, que é justamente lembrar o seguinte. Eu vou resolver um sisteminha. O I total é o meu I1 mais o meu I2. Tá? Então, 0,02 é igual a I1 mais o meu I2. Deixa aqui essa primeira equação. Qual que é a segunda equação do sisteminha? É lembrar que a tensão elétrica que está aqui em cima é igual a que está aqui embaixo. Então, o U1 tem que ser igual ao U2, que é R1 vezes I1 igual a R2 vezes I2. O R1 vale 200. O meu I1 é o que você quer saber. Meu R2 vale 50. E o meu I2 é o que você quer saber. Quando eu quero achar o meu I1 aqui, eu vou isolar o meu I2. Então, o meu I2 é igual a 200 I1 dividido por 50. Corta 0 com 0. O meu I2 então vale 4 I1. Deixa aqui a segunda equação. Vou pegar esse resultado que eu achei que está no 2 aqui e vou jogar na equação 1. Então vai ficar 0,02 é igual ao meu I1 mais I2, que vale 4 I1. Então, 4 I1. 1 mais 4 dá 5, 0,02 é igual a 5 I1. E o 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, I1 vai ser 0,02 dividido por 5. Vamos fazer essa divisão aqui, ó. Então, 0,02 dividido por 5. 0 não dá para dividir, coloca o 0. Abaixo, o próximo 0 cai a vírgula, ainda não dá para dividir. Abaixo, aí coloca um 0. Né? Abaixo 2 não dá para dividir, coloca um 0, coloca um 0 aqui, vai dar 4. 4 e 5, 20, para 20 dá nada. Então dá 0,004. Então meu I1 é 0,004 ampere. E é justamente o que eu queria achar, porque a corrente passa no I1 é justamente a corrente que vai registrar o amperímetro 2. Então o amperímetro 2 vai registrar 0,004 ampere. Agora que eu sei a corrente que está na resistência de 200 ohms, eu vou colocar a DDP que está aqui. E calculando essa DDP, é a mesma que está no de 50 e é a mesma registrada pelo voltinho. Então, o U é igual a R
vezes I. Então, U é igual a 200 vezes 0,00004. Fazendo essa multiplicação, então vamos lá, ó, vamos multiplicar agora 0,004 vezes 200. Então, ó, esquece esses zeros aqui, esquece esses zeros. 2 vezes 4 dá 8. Coloca os 2 zeros que eu esqueci de trás atrás. Coloca os 3 zeros à frente. Aí você tem 1, 2, 3 números atrás da vírgula. 1, 2, 3 números atrás da vírgula. Esses 2 zeros não precisa. Esses 2 não precisa, mas esse tem que ficar para segurar a vírgula. Então dá 0,8. Então U é 0,8 volts. Naturalmente, eu já achei aqui a MDP, então meu voltímetro vai marcar 0,8 volts. Daí, fechamos o exercício. O primeiro amperímetro vai registrar a corrente total, que é 0,02 ampere. O segundo amperímetro vai registrar a corrente que passa aqui em cima do circuito, que é 0,004 ampere. E o voltímetro vai marcar a voltagem do paralelo, que é 0,8 volts. Ok? Isso aí, pessoal. Exercício muito bom para estudar. Abrange bastante a teoria e o conteúdo. E lembre-se, para aprender física, tem que fazer exercício. Então vamos para o próximo exercício agora. Então vamos para o nosso terceiro exercício, que foi passado no dia 17/11 para as turmas do terceiro ano, que fala sobre a equação do gerador. Então, ó, o gráfico abaixo é uma curva de um gerador. Aqui o gráfico, o eixo do X é em corrente elétrica, em miliampere. Não pode esquecer que o miliampere é 10 a menos 3, tá? O miliampere é 10 a menos 3, ou seja, você está dividindo tudo por 1000 na corrente elétrica, tá? Então, 200 dividido por 1000 é 0,2. Essa é a corrente elétrica ali, tá? E aqui no eixo X, no eixo do Y, nós temos a tensão elétrica, onde 40 é a nossa FEM, que é a força eletromotriz. O que ele quer que você calcule? A resistência interna do gerador. Então, vamos lá. A corrente de curto-circuito é o nosso E sobre R. E isso daqui é a nossa corrente de curto-circuito. E esse é a nossa FEM. Então, 0,2 é igual a 40 dividido por R. Troca de lugar. R é igual a 40 dividido por 0,2, que vai ser igual, vamos fazer a divisão, ó. 40 dividido por 0,2. Tira a vírgula, coloca um zero, vai dar 200. Então, nossa resistência interna é 200 ohm. Letra A, resolvido. Tá feito. Na letra D, ele pede para você calcular a tensão elétrica que é enviada para o circuito quando a corrente é 100 mA. Bom, se a corrente é 100 mA, é porque o mili tem que dividir por 1000. Então, nossa corrente aqui é 0,1 ampere, certo? Só que para mim calcular, eu preciso literalmente achar primeiro a equação do gerador. Então, vamos calcular. A equação do gerador é U igual a E menos R vezes I. O U é o que você quer achar, o E vale 40, o R vale 200 e o I é o que vai para o circuito. Achamos a nossa equação do gerador. Agora, para ir achar a tensão elétrica que vai para o gerador, eu preciso da corrente, que é 0,1. Então, U é igual a 40 vezes 200 vezes 0,1. Multiplicando isso aqui, tá? Olha lá, 200 vezes 0,1 dá 200. Com uma casa decimal, tira um zero, dá 20. Então, vai ser 40 menos 20. U é igual a 20 volts. Então, essa é a letra B. A tensão elétrica do circuito, quando a corrente é 1 mA, 100 mA, é igual a 20 volts. Agora, para mim calcular a letra C, certo? Que é o rendimento, ele fala assim: calcule o rendimento do gerador elétrico quando este é ligado a um circuito cuja resistência é equivalente a 100 ohms. Então, o rendimento, pessoal, é o nosso U sobre E. Só que para mim achar o U, eu preciso da equação do gerador, que é
40 menos 200 vezes I dividido por E, certo? Que é 40, né? Então, substituir aqui 40, que é 40. Então, eu preciso achar esse I aqui primeiro, tá? E como é que eu acho o I que vai para o circuito? Vou usar aqui, ó. I é igual a E sobre a resistência do circuito mais a resistência interna. O E é 40, o R é 100, a resistência interna é 200. Então, vai ser 40 dividido por 300. Corta um zero com zero. Vai ser 4 sobre 30. Simplificando por 2, vai dar 2 sobre 15 ampere. Tá? Então, esse é o nosso I ali, 2 sobre 15 ampere. Então, vamos jogar lá na equação aqui. E nós temos que nosso rendimento vai ser 40 menos 200 vezes 2 sobre 15 dividido por 40. Então, 200 vezes 2 é 400. Então, vai ser 40 menos 400 dividido por 15 dividido por 40. Em cima eu tenho uma subtração de fração. Então, vai ser 15. 15 dividido por 1 dá 15 vezes 40 dá 600. Menos 15 dividido por 15 dá 1 vezes 400 dá 400. Embaixo tem 40. E aí vai ficar 600 menos 400 vai dar 200 dividido por 40. E aqui eu tenho uma divisão de fração. Então eu vou repetir a primeira, que vai ser 200 sobre 15. E vou multiplicar pela inversa a segunda, que é 1 sobre 40. Então 200 vezes 1 é 200. E 15 vezes 40 é 600. Corta 0 em cima e 0 embaixo, dá 2 sextos. Que simplificado por 2 dá 1 terço. E 1 terço, a nossa divisão, olha lá, vamos dividir, ó. 1 dividido por 3, 1 não dá, 0, coloca um 0 aqui. Dá 3, porque 3 vezes 3 dá 9, sobra 1, coloca um 0, dá 3. Dá 3 e vai indo. Então eu vou dizer que isso aqui vai ser aproximadamente 0,333. Como eu quero o rendimento, e o rendimento em porcentagem, vou multiplicar por 100. Isso vai dar 33,33%. Então, esse é o rendimento do nosso gerador quando ele for ligado em um circuito elétrico cuja resistência equivalente vale 100 ohms. Então, pessoal, chegamos ao fim dos nossos exercícios. Não esqueçam de estudar. Cuidado, simulado é dia 29. E vocês têm que fazer o quê? Resolver exercício, porque é só resolver exercício que aprende física. Aquele abraço do professor Jojo. Bons estudos.